Bom, bem-vindo a essa aula. Aqui nós vamos ver o que nós devemos evitar se nós quisermos manter uma ótima saúde. E para emagrecer, quais alimentos são esses que podem estar atrapalhando o nosso objetivo de entrar em boa forma física? Não vou me aprofundar em detalhes do porquê isso acontece, como acontece, para explicar fisiologicamente. Se vocês tiverem esse interesse e tiverem essa dúvida, eu posso estar gravando nas próximas aulas, mas para ficar aqui o mais enxuto possível, para ir direto ao ponto, eu vou falar aqui de forma simples. Então, sem mais delongas, nós devemos evitar primeiro, todo tipo de toxina. Primeiro delas, drogas ilícitas. Acredito que esse tipo de droga não seja necessário abordar o assunto, porque deve estar muito claro a consciência de cada pessoa, o estrago que essas substâncias provocam em nosso organismo. E você sabe, qualquer tipo de droga. Se você quer ter uma boa saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de consumir esses tipos de substâncias. Até porque, além de fazer mal, são proibidas. E agora nós vamos falar das drogas lícitas, que, entre aspas, são permitidas. São permitidas por lei, mas são drogas. E muitos acabam achando que não tem muito problema ficar consumindo esse tipo de coisa. É muito comum por grande parte da população a utilização de drogas lícitas. O consumo está tão aceito e associado ao convívio social que seu uso parece ter se tornado algo normal, entre aspas, normal, e natural também, entre aspas, por esses grupos de indivíduos, chegando ao ponto de não mais classificar essas substâncias como algo nocivo em seu subconsciente. Nós já vimos o que é o subconsciente, ou até então não conseguirem enxergar as suas vidas sem a utilização dos mesmos. Na minha visão, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas também é uma fuga da realidade onde a pessoa está insatisfeita, às vezes com alguma coisa da vida dela, alguma parte, e ela busca o prazer imediato nessas substâncias por uma insatisfação da vida dela, mas não isso não deve ser levado como desculpa para o consumo, ela deveria resolver os problemas. Então, olha, alguns exemplos são cigarros e tabacos no geral e bebidas alcoólicas. Além do óbvio, é importante salientar que devemos tomar muito cuidado com o que ingerimos em nossa alimentação, principalmente alimentos industrializados, porque contém uma série de componentes tóxicos. A nossa alimentação hoje em dia, na vida moderna, com industrializados, como eu já falei na visão geral, dos alimentos ultraprocessados, eles são extremamente nocivos para a nossa saúde. Basta olhar a lista de ingredientes em um produto industrializado, comercializado abertamente nos supermercados para nos depararmos com diversas substâncias prejudiciais ao nosso organismo. Além de todas essas substâncias, devemos tomar muito cuidado com o consumo de açúcar. Quando eu me refiro ao açúcar, é de forma geral, mesmo as que estão contidas em diferentes formas de alimentos, elas se tornam glicose no nosso corpo. Como a maioria dos alimentos podem ser convertidos em açúcar em nosso organismo, alguns deles podem ser muito mais nocivos por conter uma quantidade muito grande de glicose com uma quantidade muito baixa de nutrientes e fibras. Nós vamos ver a diferença entre os diferentes tipos de fontes energéticas e entre a mais comum para o nosso corpo estão os carboidratos, mas os carboidratos nós vamos ver que eles não são vilões, porque existem carboidratos complexos que contêm fibras e existem carboidratos simples que se tornam açúcar muito rápido no nosso corpo, dando um pico de glicose, fazendo com que a gente tenha um pico insulínico. A insulina faz um estrago no nosso organismo em altas quantidades, pode ser prejudicial para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Por isso que é importante ter uma alimentação saudável. Mas continuando aqui, no entanto, não devemos condenar os carboidratos e excluirmos da nossa alimentação. Não é isso que eu estava falando. Não precisa deixar de consumir carboidrato. Só que tem que consumir os carboidratos certos, nas quantidades certas e nas horas certas. Os carboidratos têm a sua importância em nossa alimentação. Os carboidratos podem ser classificados em duas categorias: carboidratos simples. Os carboidratos simples geralmente devem ser evitados
pois promove um pico glicêmico e, consequentemente, um pico insulínico, sendo capazes muitas vezes de inflamar as artérias e também estão associados ao desenvolvimento de várias doenças. O aumento do hormônio insulina no nosso organismo pode dificultar o emagrecimento, como eu havia dito anteriormente. Agora nós vamos ver aqui os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são esses que devemos dar preferência em nossa alimentação em detrimento dos carboidratos simples, ou seja, nós devemos sempre dar preferência para o consumo de carboidratos complexos na nossa alimentação, pois eles são revestidos por uma grande quantidade de fibras que geralmente são benéficas para o nosso organismo, muitas vezes ajudando a reduzir taxas de colesterol, ajudando a regular o sistema intestinal e evitando picos glicêmicos e insulínicos altamente inflamatórios. Então, lá, por exemplo, você comeu carboidrato simples, independente da quantidade de calorias, ele vai se transformar em energia muito rápido, vai virar açúcar muito rápido no sangue. E daí isso vai fazer com que tenha uma liberação enorme de insulina, como que eu já falei. Esse hormônio pode bloquear sua queima de gordura, por exemplo. Muitas vezes a pessoa acaba ficando diabética, ela fica insulínico resistente, porque o corpo muitas vezes teve picos glicêmicos demais, a pessoa acaba ficando muitas vezes diabético, muitas vezes por maus hábitos, fora o fator genético, e daí muitos alimentos se tornam açúcar muito rápido no corpo. Isso faz com que tenha uma liberação enorme de insulina, só que daí isso ela repete e repete isso durante vários anos da vida dela, às vezes sem saber. Algumas pessoas têm uma fragilidade maior em relação a isso do que outras, mas o que acontece é que o corpo já não produz insulina o suficiente para combater a quantidade de açúcar no sangue, só que essa pessoa também vai precisar de açúcar. E aí ela tem que fazer o uso de injeções de insulina. Claro que aqui eu resumia de maneira simples, a grosso modo, existem detalhes muito mais complexos, mas uma das formas de evitar aí a diabetes é mantendo um hábito saudável, evitando carboidratos simples, que não tem fibras. Nós vamos ver já que quais alimentos são esses. Então, geralmente os alimentos que dão esse pico insulínico estão entre os doces, refrigerantes, massas, trigo. Mesmo pode ver um padrão que são todos alimentos ultraprocessados, geralmente encontrados nas prateleiras do supermercado, sem contar a quantidade de conservantes e substâncias que eles colocam ali que são nocivos para o nosso corpo. E daí fica muito complicado se a gente está intoxicado. O oxigênio, a nossa água, os alimentos. Então, quanto mais coisas tóxicas que você ingere no seu dia a dia, isso é mais nocivo para a sua saúde. Claro que hoje é muito difícil fugir da poluição planetária e entre outras coisas, mas o que nós devemos fazer é diminuir o máximo do consumo quando a gente tem escolha. O consumo diminuir o máximo de alimentos que contenham essas substâncias tóxicas, já que o meio ambiente já está muito poluído e você está ingerindo de uma forma ou de outra. Então é uma forma de diminuir a ingestão desses tóxicos. O nosso corpo é como se fosse um aquário, porque ele é constituído, por exemplo, de mais ou menos 70% de água. E se a gente não cuidar bem desse aquário, ele vai ficando sujo, ele vai ficando com uma água ácida, em vez de ser uma água limpinha, alcalina. E essa água suja que vai ficando, ela permite que sejam desenvolvidas várias doenças, por exemplo. Então, como que a gente evita esse tipo de... que o nosso aquário fique sujo? Com os nossos hábitos. Daí, desde alimentação, atividade física, controle do estresse, sono, ter um bom descanso e entre outras coisas que são importantes para a manutenção de uma vida saudável. Porque aqui o objetivo é que você conquiste a boa forma física com saúde. E é a saúde que vai fazer com que você tenha esses resultados definitivamente. Porque é uma mudança do estilo de vida. Não é uma coisa assim, perdi 10 quilos em 2 meses. Beleza, mas você pode ter perdido isso de forma saudável ou de forma artificial, ou de forma prejudicial que vai fazer mal para
a sua saúde e, além de você recuperar tudo novamente, você está destruindo cada vez mais o seu corpo. E isso não é sustentável no longo prazo. Então, lembrando aqui os alimentos que nós devemos evitar, além das drogas ilícitas e drogas lícitas e coisas tóxicas, são os alimentos ultraprocessados, que são salgadinhos, balas, doces, chocolates. Ainda falando sobre carboidratos, carboidratos simples ainda, a maior parte dos nossos alimentos que nós consumimos, até os saudáveis, se tornam glicose no nosso corpo. São fontes de energia. No entanto, alguns deles são altamente calóricos e podemos dizer que são calorias vazias, porque eles contêm muita caloria e poucos nutrientes. Quando você dá preferência, por exemplo, para o consumo de legumes e vegetais, geralmente esses alimentos, você come uma grande proporção deles, eles têm baixa calorias pela proporção que eles têm e geralmente tem muitas vitaminas, minerais, importantíssimas para a manutenção do nosso corpo. E o consumo desses alimentos saudáveis faz com que a gente tenha uma ótima saúde. E nós vamos ver quais alimentos comer logo logo. Então, o que evitar? Então, evita os alimentos processados, ultraprocessados principalmente, alimentos que geralmente são embutidos, salgadinhos, que são alimentos industrializados, altamente calóricos, e tem um ditado que diz assim: passe mais tempo descascando os seus alimentos do que abrindo a embalagem. Sempre que você tiver a escolha entre o consumo de um alimento natural, in natura, e um alimento industrializado, sempre dê preferência para o alimento natural, tanto pela quantidade de nutrientes, ou seja, a qualidade entre um e outro para o nosso corpo é gigantesca, não teria nem comparação, além de que os industrializados são mais caros financeiramente e sem contar que são mais caros porque prejudicam a nossa saúde. Então isso no longo prazo é um preço altíssimo que você vai estar pagando. Então evite o máximo de salgadinhos em festa, chocolate, doce, balas, bombom, pão, massas no geral. Então essa aula vai ficando por aqui e te vejo na próxima aula.